Essa sessão está sendo gravada, tá, pessoal? Eu me chamo Fabiana da Costa Ferraz Patuelli Lima. Eu sou a diretora substituta do Arquivo Central e a suplente da encarregada de tratamento de dados pessoais da universidade e membro do comitê de pessoal de dados pessoais, né? Tratamento de dados pessoais, que justamente auxiliou na elaboração desse mapeamento. Tá? Esse mapeamento ele é muito importante. Se você conseguir passar aqui. É o Comitê de Proteção de Dados Pessoais. Não. Esse mapeamento ele é um pouco longo, ele demora em torno de 20 minutos para ser preenchido. O ideal é que um representante de cada unidade, cada unidade mesmo, o gabinete das pró-reitorias, o gabinete das decanias, pensando na sua própria unidade organizacional. Não é para pensar na própria decania como um todo, nem na pró-reitoria como um todo. O ideal é pensar em o que de dados pessoais passa, ou eu retenho, ou eu capto, ou eu processo nos meus sistemas, no meu local, na minha unidade organizacional. E não pensar o todo que normalmente a gente pensa. Então, a gente precisa de uma coisa mais apurada. As secretarias pensando nas secretarias, os departamentos pensando nos departamentos quando forem preencher. Então, cada unidade mesmo, subunidade, microunidade, ela também responde a esse mapeamento. Esse mapeamento é para quê? Para a gente entender como a universidade está tratando seus dados pessoais e até verificar como a gente pode mitigar alguns riscos de vazamento de dados pessoais, melhorar o tratamento de dados pessoais e também serve também para vocês, né, também tomarem parte da legislação que está aí desde 2018. Então, é uma legislação que já está aí, que pouca gente vem trabalhando. Já tinha um GT antes desse comitê, já tinha um comitê antes dessa formação atual que nós temos, né? Que é uma formação desse ano. Então, já havia esses trabalhos. Então, é mais um trabalho em relação à mudança de cultura no tratamento de dados pessoais. Que é o quê? É sobre responsabilização? Também, mas não é só sobre isso. É sobre tornar possível a privacidade de dados pessoais do titular de dados pessoais, né? Tornar possível que ele tenha realmente conhecimento do que acontece com os dados pessoais dele. Por quê? Diferente de uma empresa privada, a universidade, ela pode captar, tratar, processar, compartilhar dados pessoais em razão de suas atividades, porque ele é um agente público e tem atividades que precisa executar as atividades e muitas delas faz-se necessário a aquisição desses dados pessoais, né? Não só a aquisição, o tratamento desses dados pessoais. Então, o que vai mudar para a gente é verificar nos nossos formulários se a gente precisa perguntar o endereço. Então, é muito pedido de matrícula ou pedido de qualquer coisa do aluno a ter que colocar o endereço. Por que precisa pedir o endereço novamente? Já não tem o endereço na ficha dele originária? Já não tem o endereço dele? Então, vale mais a pena pedir um caso de uma atualização. Houve atualização do endereço? Aí a pessoa colocaria e vocês colocariam no sistema adequado. Então, quer dizer, pedir quanto menos dados possíveis para o titular de dados pessoais, somente aquilo que realmente vai fazer sentido, seja adequado, tem o princípio da adequação da LGPD, seja adequado ao serviço que você está executando, pelo qual você está pedindo aqueles dados pessoais para o titular de dados, né? Que pode ser o aluno, mas pode ser o terceirizado que trabalha conosco, pode ser nós mesmos enquanto servidores, pode ser os dependentes, nossos dependentes também. Então, como titulares de dados. Então, a gente tem aí, com a LGPD, a necessidade de verificar, adequar nossos formulários, adequar nossas finalidades à necessidade ou não de pedir tais e tais dados pessoais. Então, esse mapeamento é para a gente conhecer e saber como mitigar
os riscos, potencializar os usos dos dados pessoais também na universidade, verificar compartilhamento, em vez de ficar todo mundo pedindo o mesmo dados pessoais, compartilhar os sistemas, né? Porque aí evitaria pedir ao titular, né? Compartilhar internamente, tá? Porque o compartilhamento de dados pessoais, aqui se refere à LGPD, seria a Unirio compartilhando com operadores de dados pessoais, que pode ser empresas, que pode ser conveniados, instituições conveniadas conosco, tá? Então, a lei está aqui, a Lei 13.709, de 2018. Ela teve uma lei que complementa e corrige, revisa ela, agora de 2020, tá? Eu vou apresentar o formulário para vocês. Preenchimento, o primeiro prazo é 30 de março. Espero que a gente tenha bastante adeptos até lá. No formulário, como eu falei, ele é um formulário longo, tem 7 ou 8 sessões. Tem as considerações iniciais que a gente começa a explicar, e é uma forma também de vocês estarem atentos no que é titular, o que é dado pessoal, o que é dado pessoal sensível, o dado anonimizado, o que é tratamento de dados pessoais, consentimento, a transferência internacional de dados, uso compartilhado de dados, tá? Então, vamos lá, um a um, né? Porque já que estamos aqui, vamos devagarzinho, né? Já existe um vídeo explicativo do formulário. Aí, o que é titular? Pessoa natural a qual se refere os dados pessoais que são objetos de tratamento. Como eu falei, alunos, servidores, terceirizados, parceiros. A comunidade está aqui no sentido de que a gente tem projeto extensionista e de cultura. Então, às vezes, a gente atende a comunidade e para aferir certificados, a gente acaba coletando dado pessoal, o nome, o e-mail, às vezes até o telefone, dependendo da necessidade do projeto. Então, a gente acaba captando esses dados da comunidade que é atendida, dos assistidos pelos projetos. O dado pessoal é tudo aquilo que é possível identificar ou tornar identificável uma pessoa natural. Aí são elas, o CPF, o RG, o endereço de e-mail individual, não da unidade. Então, quer dizer, são todos esses dados que você pode, junto com o nome da pessoa, identificar uma pessoa. Por exemplo, eu com o número do CPF e o número da data de nascimento, nem tenho o nome da pessoa, eu consigo ver o quê? Ver quem é através do site da Receita. Então, quer dizer, são dados conjugados que eu consigo obter mais informações sobre aquela pessoa, tá? Que é o titular de dados, que é o dono dos dados, que deveria ter o quê? Autodeterminação sobre o quê? Seus próprios dados. É o que os termos que a legislação traz também. O dado pessoal sensível. Aí a lei era um pouco mais... não é nem explicativa, né? Vamos dizer assim. O dado pessoal sensível. Dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico, político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, né? Então, dado biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Então, normalmente, quando a gente tem esses dados separados, ou não possível vincular eles, não é possível fazer a identificação. Mas quando você tem eles em conjuntos, ou ele em conjunto com o nome, isso se torna um pouco mais problemático. Dado anonimizado. Dado relativo a titular que não possa ser identificado. Então, isso normalmente é o sistema, né, que faz a apresentação, onde você vai fazer uma apresentação de dados sobre questão de gênero, mas você não identifica nome, região geográfica, você não identifica nada. Mas você tem ali, tanto porcentagem na universidade, se reconhece hétero, se reconhece bissexual, se reconhece como transgênero, aí vai daí por diante. Então, você não tem apresentação de mais nada ali, só tem realmente como se reconhece a população. Então, esse tipo de apresentação é possível e é chamado de dado anonimizado. É quando não é possível de maneira nenhuma, na apresentação e dali na disponibilização das informações, tecer a configuração de um indivíduo, tá? Caracterizar um indivíduo dentro dessa demonstração, tá?
E tem o dado pseudo-anonimizado. É quando você consegue, através de outras referências, fazer a vinculação, no meu exemplo, utilizando esse exemplo anterior, das questões de gênero, como a pessoa se reconhece, a pessoa em si, tá? Banco de dados é o conjunto estruturado de dados pessoais, né? Nesse caso, nesse exemplo da lei. Né? Então, um conjunto estruturado de dados estabelecido um a um em vários locais de suporte eletrônico ou físico. Então, você pode ter também um banco de dados físico. Tratamento, toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso. Eu só acesso. Já é um tratamento. Então, você trata dado pessoal porque você acessa. Você pode não usar, mas você precisa acessar por causa da sua atividade. Reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação. Modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Consentimento é quando está na legislação, é quando você solicita para o titular de dados o tratamento X ou Y e descreve a finalidade para que é aquele tratamento. E a pessoa concede esse tratamento. Na universidade, como eu havia falado, por razão das nossas atribuições, né, regulares, a gente não precisa estar pedindo o consentimento para o tratamento de dados pessoais, por razão das nossas atividades regulares. Mas isso tem que estar expresso, e isso tem que estar visível e comunicado também, ser comunicado em algum lugar do documento, seja ele digital, eletrônico, né, ou físico, sobre essa condição, né? Você não precisa me conceder, mas estou tratando os seus dados pessoais por essa finalidade aqui. Aí você deixar isso manifestadamente explícito para o titular de dados pessoais. É uma boa prática em LGPD, digamos assim. Transferência internacional de dados é quando faz necessário o compartilhamento desses dados pessoais para organismos internacionais estrangeiros. Uso compartilhado de dados é quando você comunica, difunde, a transferência internacional também é um uso compartilhado, né? É uma modalidade. Trata compartilhamento de banco de dados pessoais, seja ele em ambiente internacional ou não. Porque você pode estar compartilhando dados, por exemplo, o hospital, ele compartilha dados com o CIGEG, e daí por diante, tá? E a universidade, provavelmente, compartilha seus dados, não só com organismos internacionais, porque a gente tem convênios com os mesmos, mas com outras instituições. Então, a primeira sessão vai tratar do quê? Vai tratar a primeira sessão vai ambientar você na legislação. É importante conhecer um pouco dela, os seus conceitos, para poder responder. E a segunda sessão, ela vai tratar do quê? Vai tratar sobre quem está respondendo. Então, aí a gente capta o quê? Os seus dados pessoais. O representante, pelo menos um representante de cada unidade, subunidade, macrounidade, pensando no seu próprio ambiente organizacional. E não o todo, tá? Saliento isso. Aí, meio sonoro do respondente, quem está respondendo. Seja ele terceirizado ou seja ele servidor, tá? A gente sabe que algumas unidades, a gente só tem terceirizado trabalhando. Então, ele tem competência para responder sim, tá? A macrounidade. Aqui, o respondente está ligado. Eu sou uma secretaria do CCT. Eu marco aqui CCT, minha macrounidade, tá? Nome da unidade do respondente e a sigla. É importante botar descritivamente o nome, porque às vezes a sigla tem outras siglas que são iguais ou muito parecidas, para a gente identificar qual é a unidade que respondeu. E-mail institucional da unidade do respondente, tá? Nessa terceira sessão, a gente começa realmente a falar sobre o tratamento de dados pessoais e começa a perguntar sobre o tratamento de dados pessoais que vocês fazem na sua própria unidade. Aí voltamos a falar sobre o que é tratamento de dados pessoais, seja ele e-mail físico ou digital, aí coleta, produção, recepção, classificação, a gente vai indo por diante,
De volta com o conceito novamente. O que é dado pessoal, o que é dado pessoal sensível, porque é importante que vocês respondam tendo em vista os conceitos da legislação e não só sobre o senso comum. A unidade realiza o tratamento de dados pessoais sensíveis em qualquer etapa de sua atividade no trabalho. Aí você vai ver, sim, não sei dizer. Mas todo mundo, você lembra que eu falei? Só é você acessar. Tinha uma unidade que já chegou para mim e perguntou, olha só, eu não, é só consulto. Então, se trata de dados pessoais. Se você, de alguma maneira, tem que ter contato com dado pessoal, mesmo que você não colete ou você faça um processamento, mas de alguma maneira, para alguma das suas serviços e atividades, você tem que ter contato com dado pessoal de alguém, sim, né? Sim. Mas a gente colocou o não aqui, eu não sei dizer, porque às vezes a pessoa não sabe dizer mesmo, né? Tem essa dificuldade. E a gente vai procurar essa unidade para conversar melhor. Como os dados são coletados ou recebidos, né? Porque a pessoa, às vezes, não coleta, mas ela só recebe de alguém. Aí, e-mail institucional, e-mail privado, portais da instituição, formulário próprio em papel, né? O analógico. Botei papel aqui para a pessoa entender que é papel mesmo. Formulário próprio digital, com armazenamento em drive, nuvem, que é o formulário que eu até divulguei aqui para a lista de frequência. Entrega de outros documentos em papel na unidade, a pessoa pode entregar documentos como RG, CPF. Então, esse aqui você pode marcar todos que se aplicam. Né? Entrega sistema do SI, você consulta o SI, né? Você insere os dados no SI, você usa o SEI, você insere os dados pessoais de alguém no SEI ou consulta os processos que têm dados pessoais de uma atividade específica. Sistema Integrado de Administração Pessoal, o SIAP. Você consulta o SIAP, insere informações pessoais no SIAP, extrai informações do SIAP. Aí outros, ou não coletamos ou recebemos dados pessoais. Então, vai ter sempre esse tipo de resposta também para orientar vocês. Há um consentimento, ou conhecimento, porque, às vezes, como eu falei, é uma atividade regulatória, então você não precisa pedir consentimento ao titular de dados. Então, há consentimento nas atividades não regulatórias, estou fazendo um evento, não é obrigatório você preencher, então não preciso, eu preciso do seu consentimento para usar, porque não é obrigatório, vai ser lista de frequência, não é obrigatório, então eu preciso do seu consentimento. Há o consentimento ou o conhecimento do titular de dados quanto ao tratamento de dados feitos pela unidade? Sim ou não? Eu não faço. Bota não. É bom ser verdadeiro, porque não é pra gente, é pra gente procurar vocês e orientar. Vocês não fazem, vocês podem fazer assim, assim, assado. Estou vendo aqui a sua unidade assim, então você pode operacionar o seu formulário dessa maneira. É pra gente saber aonde estão os problemas e ajudar você a solucioná-los, tá? Se a resposta da pergunta anterior for sim, descreva abaixo como é dada a ciência e o consentimento ao titular de dados. Então, essa é uma questão livre, a pessoa vai responder do jeito dela como esse consentimento é dado pelo titular de dados pessoal. Que pode ser um servidor, depende de quais dados pessoais que a pessoa está trabalhando, né? Na sua unidade. São tratados dados pessoais de menores de 18 anos de idade? Sim ou não? Então, quer dizer, é uma pergunta muito importante. Porque mesmo que nossos menores de 18 anos de idade, quando eles ingressam na universidade, eles normalmente são emancipados, né? É uma questão, porque pode vir aí a necessidade de até aquiescência dos seus responsáveis, né? Dependendo da situação. A pessoa não foi emancipada. Em caso afirmativo, como se dá a coleta e autorização pelo responsável do menor de 18 anos para a utilização dos seus dados pessoais? Não faço. Tudo bem, não faz, mas você tem. Então, como a gente vai proceder nesse caso? Descreva sucintamente o fluxo dessa coleta, a armazenagem, a eliminação e a transferência de dados pessoais. Aí, imaginando tudo, não só os dados pessoais do menor de 18 anos, que são dos dados que você recolhe. Sim, eu recolho. Então, eu vou descrever aqui o fluxo. Não recolho, eu vou escrever aqui, não trato dados pessoais.
Duvido, porque todos nós, enquanto unidades, em algum momento, a gente tem contato com dado pessoal de alguém, seja ele servidor, discente, terceirizado, colaboradores ou pessoal da comunidade. Diga a fonte de obtenção dos dados pessoais. Titular dos dados pessoais, o próprio dono dos dados pessoais forneceu a informação. Responsável legal pelo titular de dados pessoais menores de 18 anos. Arquivos institucionais, nós temos arquivos intermediários, arquivos correntes que ficam com vocês, né, com as próprias unidades, arquivos intermediários. Cada centro acadêmico tem o seu arquivo intermediário e nós temos também o arquivo central, tá? Que guarda uma parte da documentação intermediária, que não tem espaço em outros centros, e o arquivo permanente, que é o foco do arquivo central. Sistemas da instituição, o CIS, SEI, né? Sistemas externos da instituição, SIAP, SOUGOV, outras unidades da universidade. Então, outras unidades da universidade que te passam esses dados pessoais. Vocês colocam aqui outras unidades. Como é realizado o armazenamento dos dados coletados pela unidade? Formato digital, analógico, eu boto como exemplo papel aqui. Ambos os casos, que a maioria de vocês vai ser ambos os casos. Informe resumidamente em quais sistemas ou softwares os dados estão armazenados. É uma pergunta livre, né? Vocês vão estar retomando aí quais sistemas e softwares que vocês utilizam, né? Anteriormente, você tem alguns que a gente cita, mas agora é um espaço para vocês descrever, porque às vezes tem algum, né, que não foi mencionado. Aí na próxima sessão, na questão, né, como os dados estão armazenados fisicamente, né? Aí não temos dados pessoais armazenados fisicamente, tem aqui a opção também, tá? Pasta suspensa, pasta fichária, envelopes de papel plástico, amontoados sem separador, invólucros, caixa de arquivo, outro, além de não termos dados pessoais armazenados fisicamente. Então, as questões são obrigatórias, mas tem como a pessoa responder, mesmo que ela não tenha uma relação direta com a questão em si, tá? Os dados estão armazenados em algum tipo de nuvem? Aí você vai botar sim ou não, porque às vezes você tem o nuvem e tem o físico também. Em caso afirmativo, informar onde se dá a hospedagem dos dados em nuvem. Aí é que é uma pergunta obrigatória, né? Ah, mas eu não armazenei na nuvem. Tá aqui, não usamos. Então, ele é longo, mas ele tem várias opções para o respondente, para guiar o respondente. Qual é o tempo máximo de guarda que a unidade mantém os dados pessoais ou pessoais sensíveis? Esse tempo de guarda tem relação com o plano de classificação de documentos a que a universidade está submetida, né? São as tabelas de temporalidade de destinação de documentos. O link está aqui, vocês poderão estar clicando e ser redirecionado para esse link. Nós temos dois tipos de atividades na universidade. Atividade FIM, que é pesquisa, ensino, extensão, inovação e cultura, né? Na verdade é tripé, mas está ficando 5, né? A gente está cada vez mais tendo atividades culturais, de inovação, que elas estão imbuídas nessas outras que eu acabei de citar, essas 3, mas cada vez mais está tendo protagonismo, né? Então, são atividades fins da instituição. E a atividade meio da instituição são as ligadas à administração geral, pessoal, material, patrimonial, de correspondência, de divulgação em mídia e assuntos diversos. Esses eventos, a organização desse evento é uma atividade meio, tá? Não é uma atividade fim, porque a atividade fim ensina pesquisa e extensão. Mas tudo aquilo que é tratado como meio, por exemplo, de gestão de pessoas, do docente, embora ele dê aula, ele não é uma atividade fim. Uma atividade fim é tudo que é oferecido ao aluno. Ele é o quê? Tudo que vai ser tratado, progressão, promoção do docente, é como se fosse qualquer outro servidor. Ele é uma atividade meio também. Ele proporciona que a atividade fim aconteça, tá bom? Para a gente ter esclarecido. Aí, a gente colocou os prazos que normalmente existem na tabela de temporalidade. Aí tem 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 52 anos. Onde eu sei disso?
que eu deixo eternamente aqui, na tabela de temporalidade. Até mesmo para você não deixar eternamente aí. Então eu posso passar para algum lugar? Sim. Nós temos os arquivos intermediários, em todos os centros acadêmicos. Então, dependendo do prazo de guarda, eles podem ser transferidos também, sendo consultados os arquivistas, tá? Para que eles possam verificar o espaço adequado para o recebimento dessa documentação. Até a conclusão do curso de formação, até a comprovação de contas pelo TCU. Aí tem os que são de guarda permanente, eles são recolhidos para o arquivo central, tá? Outro. Então, é bom que esse mapeamento vai também, não só permitir vocês terem conhecimento sobre a LGPD e as responsabilidades que a gente tem sobre a guarda e o processamento, o uso, o compartilhamento desses dados pessoais, do titular de dados pessoais, como também para a gente reforçar a gestão de documentos, né? Deixar mais evidente como funciona essa questão de gestão de documentos e preservação de documentos na universidade. Categoria dos titulares de dados pessoais. Nessa seção deverá ser informado quem são os titulares e quais tipos de dados pessoais são tratados na sua unidade. Aí, quais são os titulares de dados pessoais que a sua unidade trata? Discente, servidor, dependente do servidor menor de 18 anos, funcionário terceirizado, pessoa natural maior de 18 anos assistida por projetos da universidade, criança e adolescente assistida por projetos da universidade, paciente. Não tratamos de dados pessoais. Então, tem essa opção de novo. Informações de identificação pessoal. Aí, vai virar também especificado que tipo, se você trata, tem aqui também não tratamos de novo. Se você trata, aí a gente já dá para vocês, a gente não, isso aí foi baseado no mapeamento, tá? Uma sugestão da Secretaria do Governo Digital, né? É baseado, só que a gente já brilhou tentando o máximo aproximar isso à universidade, né? Então, se você trata dado pessoal, ele é sobre identificação da pessoa em si, aí a gente dá opções para você. Nome, endereço residencial, número de telefone fixo, número de celular pessoal, e-mail pessoal, data de nascimento. Ou não tratamos? Não tratamos. Então, aqui eu falo quais são os titulares de dados pessoais, cujos dados pessoais eu trato, e aqui eu falo se eu trato sobre a identificação da pessoa em si, tá? Aí no outro eu vou falar se eu trato sobre os dados financeiros dessa pessoa, tá? Seja ela servidor, funcionário, servidor, ou discente, ou comunidade. Aí sempre tem a opção, ó, não tratamos. Mas é bom ler todas elas, por quê? O que acontece? Às vezes você trata e não sabe que aquilo ali identifica dados financeiros da pessoa natural, tá? É um vocabulário que exige um pouco de atenção na resposta e leitura, né? Porque ele está com as respostas ali. Características pessoais do titular de dados. São elas, a gente dá opções, né? Idade, data de nascimento, sexo, nacionalidade, estado civil, local de nascimento, naturalidade, ou não tratamos. Aí, dados militares dessa pessoa, né? Que trabalha com aluno e servidor, pode ser que trate sim, porque são situação militar da pessoa, né? Aí, patente militar, instituições militares, outros ou não tratamos. Situação de imigração, detalhes sobre visto, autorização de trabalho, limitação de residência, condições especiais relacionadas à autorização da residência, outros ou não tratamos. Então, sempre sobre aqueles dados que você passa, ou vocês usam, ou compartilham, tem acesso. Se lembra que ter acesso aos dados pessoais faz parte do tratamento de dados pessoais, tá? Descrição física da pessoa. Então, você capta ou trata ou tem acesso sobre essas informações, altura, peso, cor de olhos, características distintivas da pessoa, que são marcas, né? Não tratamos. Tatuagens também, né? Hábitos pessoais e estilo de vida. Tem várias opções aqui sobre esses hábitos. E também tem aqui, não tratamos. Composição familiar desse titular de dados, seja ele discente, servidor, colaborador. Você lembra?
A gente vai definir lá no início qual é o nosso titular de dado, ou quais, né? Porque às vezes eu trato o discente e o servidor. Às vezes eu trato os servidores terceirizados. Às vezes eu trato a comunidade e o discente. Aí, nome do companheiro, nome do solteiro, eu recolho ou tenho acesso, ou processo, ou compartilho esse tipo de dado do meu titular. Aí, ou não tratamos. Então, é só um formulário muito grande, tá? Que exige leitura do respondente. E muito essencial, porque a gente precisa fazer esse mapeamento, tá? É uma obrigação, que faz parte da implantação da LGPD na universidade. Então, não é só para a gente nortear vocês também, para satisfazer também as questões fiscais. A gente precisa saber como estão sendo tratados nossos dados pessoais e agir. E falar, olha só, fizemos o mapeamento e a gente agiu para mitigar possíveis vazamentos ou possíveis problemas e orientar de vocês de forma bem adequada, até mesmo para fazer uma política de privacidade de dados que a universidade precisa elaborar com base naquilo que vocês nos disseram. Tá? Esse mapeamento ideal que ele seja aplicado pelo menos em 2 em 2 anos também. Porque as condições mudam. Processo judicial, administrativo e criminal. Aí tem várias informações aqui, dados sobre multas, dados sobre condenações e sentenças, processo disciplinar, ou não tratamos. Dados sobre a natureza da residência do titular de dados pessoais, proprietário, aluguel, custos, classificação da residência, ou não tratamos. Dados sobre a profissão e emprego, empregador da pessoa, dados de recrutamento, método de recrutamento, dados sobre emprego anterior, empregadores, ou não tratamos. Educação e treinamento, né? Você tem acesso aos diplomas certificados, resultado de exames, avaliação de progresso de estudo, histórico escolar, grau de formação do seu titular de dados. Aí você vai colocar. No caso aí, muitas secretarias vão ter que colocar essa opção, né? Taxa de inscrição de custos pagos, certificações profissionais. Então, são dados sobre educação e treinamento do titular de dados que você trata, né? Os dados pessoais, ou tem acesso. Lembrando, tratamento é o quê? É a captação, o acesso, a leitura desses dados para a sua atividade. Sempre pensando na sua atividade, a sua unidade organizacional, seja ela pequenininha ou, no caso, nem a macro. A macro vai pensar vai pensar o gabinete. Eu sou uma macro, eu sou da direção do Arquivo Central. Então, vou pensar o que passa aqui em termos de direção do Arquivo Central. As outras unidades vão pensar cada uma na sua própria unidade. No caso do Arquivo Central é o mundo, né? Passa tudo de documento. Registro de gravações de vídeo, imagem e voz. Aí, arquivos de vídeos, fotos digitais, fitas de vídeo, arquivos digitais de voz. Então, isso muitas secretarias estão tendo departamentos, né? Por gravações de concurso, gravações de defesas também, no caso de programas, né? Podem ter acesso a esse tipo de registro. Dados de identificação e localização eletrônica, aí endereços de IP, cookies, logs de usuários, dados de GPS, dados de celular, outros ou não tratamos. Esse provavelmente a BITIC vai ter acesso a algum ou outro aqui. Informe os dados pessoais sensíveis que são tratados na sua unidade. Aí vem mais especificamente o que é considerado pela legislação como dado pessoal sensível. Origem racial e étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, dado referente à saúde, dado referente à vida sexual, dado genético, dado biométrico, não tratamos. Então, realmente, é um pouco longo. A finalidade, aí vamos lá, estamos ainda no 4, né? Vai até 7. Finalidade de tratamento de dados pessoais. Então, aqui começa a gente falar sobre por quê. Para que você está tratando esses dados pessoais, né? Qual a finalidade, né, disso? Aí, qual a finalidade dos dados coletados, tratados, né? Eu ponho coletados e tratados porque a pessoa não necessariamente coleta. Ela pode só ter acesso e fazer o uso daqueles dados. E ser uma outra unidade que coleta. Por sua unidade. Então, qual é a finalidade? É você explicar o motivo aqui, tá? É uma pergunta livre, mas obrigatória, né? A gente deixa aqui para vocês exporem qual é a finalidade, né? Para que vocês estão tratando
esses dados pessoais. Para realizar uma matrícula, para fornecer um diploma. Quais são as hipóteses legais? As hipóteses legais já estão na legislação, tá? Nos artigos 7 e o artigo 11. O artigo 7 trata dos dados pessoais e o artigo 11 ele trata sobre as hipóteses legais de tratamento dos dados pessoais sensíveis, tá? Da LGPD. Aí a gente descreveu aqui para vocês e colocando cada um deles para vocês verificarem na legislação caso queiram, tá? Aí, mediante o fornecimento de consentimento. Então, você pode tratar dados pessoais e dados pessoais sensíveis porque o titular assim consentiu. Por obrigação legal ou regulatória, que é o quê? A nossa atividade, eu sou obrigada a fazer matrícula. Eu preciso fazer a matrícula do aluno para que ele ganhe o número, né, de matriculado e assim possa ingressar na universidade, né, de acordo com a sua seleção, a sua classificação no vestibular, no Enem. Cumprimento de obrigação legal ou regulatória, né, pelo controlador, nesse caso. Execução de políticas públicas. Então, há uma política, um programa público, aí você precisa captar, tratar ou usar esses dados pessoais. Alguma espécie de estudo realizado pelo órgão de pesquisa. Então, a universidade, ela não é órgão de pesquisa, mas ela pode estar com a finalidade de pesquisa também, tá? Execução de contrato ou de procedimentos criminais relacionados a contrato ao qual seja parte titular. Aí, no caso, todos os contratos realizados, né, pela universidade seria justamente a hipótese legal para esse tratamento está aqui. Exercício regular dos direitos de processo judicial, administrativo ou arbitral. Então, para fazer uma PAD, proceder com um processo administrativo, disciplinar, eu preciso, né, ou judicial, ter os dados pessoais. Então, a minha hipótese legal está aqui. Proteção da vida e da comunidade física, titular ou de terceiro. Então, às vezes, eu preciso ter acesso aos dados pessoais sobre o paciente, no caso, mesmo que não dê consentimento por causa da questão de vida dele. Ele está precisando ser atendido em uma emergência. Por exemplo, eu preciso ter acesso, eu me disponho a ter acesso mesmo sem o seu consentimento. Tá? É diferente do paciente que vem, por exemplo, no HVG e ele mesmo dispõe dos seus dados para ter um serviço. Esse seria regulatório, não seria nem do consentimento, seria parte, essa captação seria parte do serviço regulatório para que ele tivesse atendimentos regular no hospital, por exemplo. Já numa emergência em que ele está na rua e o SAMU ou qualquer instituição que preste serviço de saúde, né, no caso dos bombeiros também, né, presta serviço de emergência, podem estar tendo acesso a essas informações de alguma maneira para poder dar o melhor atendimento possível. Tutela da saúde, que é muito parecido com isso aqui, né? Atender os interesses legítimos do controlador ou de terceiro. Aí, esse atender interesses legítimos é a revelia do titular de dados e tem que estar bem explicado quais são esses interesses legítimos, tá? Proteção de crédito, né? Para que a pessoa não seja lesada, né? E para que as instituições bancárias também não acabem dando crédito, né, a pessoas que não poderão pagar. Então, é uma via de mão dupla. Garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular. E não tratamos de dados pessoais. Então, aí, não trato, eu quero botar não trato tudo. Aí tem essa opção também. Então, as hipóteses, elas estão aqui. A maioria de vocês vai responder mediante fornecimento de consentimento ou obrigação legal ou regulatória. Aí, vamos lá. Esse é um assunto bem delicado. Nós falamos sobre hipótese legal, nós falamos sobre, vou voltar aqui, nós falamos sobre, sobre finalidade, né? Porque eu estou tratando, para quê? Para fazer uma matrícula? Estou tratando, aqui, por exemplo, no formulário, estou dando os dados para quê? Para aferir frequência, né? E possivelmente dar um certificado para vocês, né? Vou preparar ainda o modelo.
E vou depois mandar no e-mail de vocês sobre essa participação, né? Essa participação gentil de vocês nessa apresentação de formulário e tirar de dúvidas, né? Aí, a hipótese legal do que eu estou tratando isso é o quê? Como é uma atividade extra, vocês têm que preencher e falar que sim. Senão, não tem por que eu tratar. Ah, mas não tem opção aqui, não. Não tem, porque você vai chegar ali e vai entender que só tem o sim. Então, porque você não precisa daquele serviço. Por exemplo, o serviço já está aberto. Você, para entrar no serviço, você não precisou, eu não precisei pegar o seu consentimento. Você está aqui de forma livre, não precisa preencher meu formulário. Se eu quiser, eu quero participar, eu quero ter um certificado de participação no evento, aí eu preencho e concedo esse tratamento de dados pessoais, tá? Nesse caso, não precisa nem ter a opção do não, porque a pessoa não precisa nem sequer responder o formulário, tá? A hipótese de tratamento, ela está na legislação, tá? A legislação fala sobre hipótese legal e base legal. São coisas diferentes. As pessoas, inclusive grandes instituições, elas tratam como a mesma coisa, mas não é, tá? Inclusive grandes instituições mesmo, tá? As hipóteses legais está toda descrita na legislação. Ela fala qual é a hipótese de você estar tratando esses dados. Só tem essas hipóteses. Se não tiver entre essas hipóteses, você não pode tratar os dados pessoais. Então, ela é bem explícita sobre isso. A base legal, ela não é explícita pelo seguinte motivo. Porque a base legal pode ser qualquer fundamento, tá? Qualquer fundamento que levou você, tá? Você enquanto unidade, a sua unidade, a sua empresa, a sua instituição, pedir aquele dado pessoal. Então, é o fundamento. Qual é o fundamento legal? Por exemplo, se eu preciso dos dados pessoais para um servidor, para promoção, progressão, até tem um exemplo específico aqui, né? Como o da progressão, que é uma lei específica de 2005, mas também servia a lei 8.112, de 90, tá? Que fala sobre, começa a falar sobre esses benefícios do servidor. A matrícula discente, qual é o fundamento? É uma resolução, mas nós estamos no caso interna, que tem que ir explicando qual é o que precisa para a matrícula. Então, são esses fundamentos legais que faz você se movimentar enquanto unidade para captar esses dados pessoais. Eu desconheço, vamos começar a conhecer. Muitas unidades já conhecem bem os fundamentos legais de suas atividades, porque é necessário. Por exemplo, o projeto toda, vai na página, no site deles, está lá a manifestação lá completa, sempre da legislação. Por isso, conhece muito o fundamento legal, a previsão legal, a base legal, que o quê? Movimenta eles e é aquilo que vai o quê? Incidir em tais e tais formulários. E até mesmo para verificar excessos. Poxa, realmente, na legislação não vem falando nada de endereço. Por que eu estou pedindo endereço? Entendeu? No fundamento legal aqui da matrícula não tem endereço. Realmente, por que eu estou pedindo endereço? Então, realmente, para vocês, eu preciso do endereço? Então, são coisas que normalmente têm uma fundamentação, uma base legal, uma previsão legal, para você se movimentar e falar, eu vou querer esse dado pessoal do meu aluno, eu vou querer do terceirizado, eu vou querer do servidor. Então, o que te movimentou a pedir? Então, isso é mesmo para a gente parar até de ficar pedindo dados pessoais, caso não sejam realmente necessários para aquele serviço e aquela atividade. Então, é muito importante as pessoas que têm preenchido as bases de conhecimentos da universidade já fazem para a implantação do processo administrativo no SEI, já precisam preencher a base legal para poder, que fundamenta aquela atividade. Resultados pretendidos para o titular de dados. Então, a esses resultados pretendidos. Então, qual é o benefício para o titular de dados ao fornecer para você, eu estou falando sua unidade, para a sua unidade, os dados X e Y. Qual é o benefício dele? Direito atendido, ele tem direito à matrícula. Obrigação ao qual foi imposto realizada, então ele está sendo obrigado a apresentar alguns dados para o processo administrativo disciplinar que ele é interessado ou investigado, por exemplo. Contemplação em serviços oferecidos. Você está oferecendo um serviço para a comunidade. Então, qual é o benefício daquele titular de dados? Contemplação de serviços oferecidos pela universidade.
Contratação, convênio, congênio estabelecido, são os contratos, convênios, constituições, outros. Ou não tratamos dados pessoais. Benefícios esperados para o órgão, entidade ou para a sociedade como um todo. Então, para o órgão, a Unirio, a entidade, a Unirio, ou para a sociedade. Obrigação regular realizada. Se lembra? Nós temos muitas obrigações regulares na universidade. Então, obrigação regular. Atividade fim, né? Atividade meio cumprida. Atividade fim, ensino, pesquisa, extensão, cultura e inovação cumprida. Atividade meio relacionada à administração geral, gestão de pessoas, material, patrimônio de acervos. Outros ou não tratamos. Aí vamos entrar agora na seara sobre compartilhamento e internacionalização dos dados pessoais. É quando eu compartilho os dados pessoais de titulares, alguns titulares, seja de servidor ou discente, com organismos, com outros organismos, seja eles nacionais ou não. Aí você vai falar, os dados que eu trato do meu titularidade, pode ser discente, servidor, terceirizado, ou membros da comunidade, que eu já descrevi lá antes, eles são compartilhados? Se não, eu não sei dizer. Com quem os dados são compartilhados? Com outros servidores, com terceirizados, empresas contratadas, que são os operadores de dados, né, de acordo com a LGPD, alunos, site da unidade, eu ponho lá no site, organismos internacionais. Aí, vamos entrar na parte do organismo internacional. Há transferência internacional desses dados? Sim, não, ou não sei dizer. Em caso afirmativo, aí é uma questão não obrigatória e livre. Como se dá essa transferência de dados? Aí vocês vão explicar, por meio do convênio, então por meio do processo administrativo de convênio, por meio de um sistema específico, um sistema externo. Né? Os programas precisam preencher vários sistemas externos. Liste aqui os organismos internacionais com os quais a sua unidade compartilha dados pessoais. Então, você vai listar, caso você tenha esse tipo de controle, né? Acredito que sim, né? Se não, procurar ter, porque isso tem que ser feito. A universidade, a unidade, ela precisa ter uma lista com quais organismos internacionais ela compartilha dados pessoais, tá? Até mesmo para que, se houver um vazamento, essa unidade ela seja acionada também, tá? O vazamento, como a gente compartilha, não precisa necessariamente só ser da universidade. Às vezes é com quem nós compartilhamos. Tipo de controle de privacidade e segurança da informação, tá? Você consegue perceber algum tipo de fragilidade no tratamento de dados coletados? Aí você vai dizer acesso não autorizado, modificação não autorizada. Alguém modificou os dados pessoais sem autorização, você percebe isso, né? Perda, roubo, remoção não autorizada dos dados, né? Coleta excessiva de dados pessoais, informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento. Você vai dizer o que você percebe de frágil dos dados que você coleta, tá? Sejam sinceros, porque é importante, porque assim a gente vai poder agir da melhor forma possível para poder mitigar esses problemas, né? Outros ou não percebemos, tá? Há algum procedimento estabelecido para a mitigação de risco do tratamento desses dados? Então, a gente primeiro pergunta quais problemas vocês enxergam e depois quais sugestões, formas, né, de mitigação de riscos que você pode estar fazendo ou faz, né? Controle de acesso ao local de armazenamento de dados, controle por perfil de login em sistemas, o que acontece na universidade já. Não fornecimento de informação a pessoas não autorizadas. É bom que até o usuário, né, o representante da unidade, o respondente, ele toma ciência de como fazer, sanar alguns dos problemas que ele relatou antes, né? Aplicação da gestão de documentos através da tabela de eventualidade de extensão de documentos, anonimização de dados, pseudonimação de dados, não CDC, não adotamos. Aí o sétimo é agradecimentos finais e para vocês falarem sobre a política de privacidade desse formulário, tá? Que é o quê? O respondente ele vai marcar: estou ciente que os dados pessoais também servem como exemplo para vocês. Estou ciente que os dados pessoais do respondente
no âmbito desse formulário, está sendo captado para a certificação do informante e para certificação, no caso, não é para emissão de certificado, para verificação do informante, do respondente, e para contato no caso de dúvidas, no que se refere à compreensão sobre como a universidade está realizando o tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Então, a gente vai poder fazer contato com vocês. De acordo com o artigo 7º do 1, porque vocês só vão preencher, se quiserem, né, esse formulário. Então, por isso que é o primeiro do consentimento. E eu não preciso botar um não aqui, porque se vocês não quiserem responder, vocês não vão responder o formulário, né? Então, gente, essa foi a explicação do formulário novamente. Nós temos um vídeo já gravado, está disposto, mas eu vou até agora pausar a gravação para deixar vocês fazerem as perguntas, caso precise, né?